Bom dia, pessoal do segundo ano. É, a gente vai iniciar o conteúdo do segundo bimestre, tá? Com geometria de posição, certo? Eu fiquei a cargo de dar esse conteúdo para vocês. A gente vai começar com noções primitivas e proposições primitivas, ou seja, o início ali do estudo de geometria de posição. Vejam a imagem, né? Essa imagem, pessoal, vocês poderem observar, ela é uma sala, certo? Aqui onde temos uma pintura, né? Na parede, nas paredes aqui temos a quina da parede, tá vendo? E uma mulher, né? Aqui a sombra dela, e um homem aqui puxando, como se estivesse puxando o rabo do leão. Então isso aqui é uma imagem, né? Uma pintura em 3D, em 3 dimensões, essa impressão de que o leão está saindo aqui da parede, certo? Tem até a sombra dele também. Ok? Então a gente vai ver, vai entender um pouquinho do que isso acontece ao longo do nosso estudo. Então, vejamos. Temos aqui, inicialmente, algumas considerações, tá? Que são os conceitos primitivos. Bem, o conceito de ponto. Pessoal, a gente imagina o ponto, né, como sendo uma pequena partezinha. Quando a gente pega uma caneta e risca o quadro lá, faz um pontinho no quadro, então um ponto mesmo, né? A gente imagina algo bem pequenininho, né, certo, que ocupa um espaço lá, né, no canto. Porém, o entendimento de ponto, a gente entende que ele é um elemento da geometria que não há dimensão nele, certo? Um ponto, quando a gente coloca um ponto lá no quadro, ele não há dimensão, certo? A gente entende que ele não tem dimensão. Então os pontos são representados por letras, certo? Geralmente do nosso alfabeto, maiúsculas A, B, C, D, e aí a gente tem um exemplo, ó. Observem que o ponto aqui, ó, é algo bem grandinho, né? Mas aqui ele está ocupando espaço ainda, mas ele não ocupa espaço, tá, pessoal? Ele é um ente da geometria que não ocupa espaço, certo? Agora a gente vai para a reta. A reta, pessoal, ela é uma linha sem comprimento e sem largura, certo? Ela é um ente geométrico, certo? Que não tem comprimento nem largura. As retas, elas são representadas por uma letra minúscula do alfabeto. Geralmente a gente utiliza o R, S, T, e temos a representação. A gente pode imaginar que essa reta, ela é uma infinita quantidade de pontos, certo? Se a gente colocar um pontinho aqui, vai colocando, temos infinitos pontos, né, dentro dessa reta aqui, certo? Já o terceiro elemento é o plano. O plano, ou a superfície, é aquilo que tem somente comprimento e largura. Então vou ter aqui um comprimento e vou ter no caso, um comprimento aqui, né, vertical, no caso horizontal, e uma largura aqui pra gente, né, na vertical. Mas a largura aqui, ela tá no plano, tá? Ela tá deitada assim, tá, pessoal? Tá deitada assim, como se fosse uma folha, certo? Que a gente estivesse utilizando ali, consideramos uma folha. Então tá assim a folha do plano, tudo bem? Então vejamos, a folha ainda ocupa espaço, né? Aqui não, o plano ele não vai ocupar espaço, certo, pessoal? Ele não ocupa espaço no caso, ele não vai ocupar, não tem dimensão, certo? Não ocupa espaço. Tem dimensão, duas dimensões, né? Largura e comprimento. São as duas dimensões, certo? Já ele é representado por uma letra grega, tá? Alfa, beta, gama, certo? Isso aí é a representação dele. Então, continuando aqui, a gente tem que outros conceitos primitivos é o par ordenado. O que é o par ordenado? Vocês vão lembrar de par ordenado do plano cartesiano, lá onde eu tenho um x e tem um y, certo? Tem o y aqui para cima, certo? E tem um x aqui na horizontal, y vertical, x na horizontal.
Então isso é chamado de par ordenado. Ele é associado ao sistema de coordenadas e é no plano bidimensional, ou seja, ele faz parte de um plano, tá? No plano x, y. Se a gente pegar lá o lápis aqui, ó, a gente pode fazer o plano x, y. Sai aqui, ó. E tá bem claro, né? Mas tá aí o plano x, y, certo? Então, a gente chama ele de par ordenado. E os dois eixos do plano cartesiano são perpendiculares. O que são perpendiculares? Eles tocam ali em um ponto, certo? E nesse ponto a gente tem uma angulação de 90 graus, tá? Temos aqui, ó, temos uma angulação de 90 graus. Como se a gente pegasse aqui essa folha, certo? Pegasse essa quina dela aqui, ó. Esse fosse meu y, e esse aqui fosse meu x. E aqui a gente tem a perpendicularidade, pois a gente tem 90 graus, certo? Neste ponto aqui, ó. Um ângulo de 90 graus, tá aí, 90 graus. X, no caso y e x, certo? Mais uma representação. Continuando, tá aí a representação. A gente vai ter um terno ordenado. Você tinha um par, agora vai ter um terno 3, né? Onde antes a gente tinha o que? Bidimensional. O terno a gente vai ter 3 dimensões. Temos uma outra dimensão, onde o terno ele vai estar localizado no espaço, tá, pessoal? Aqui no primeiro caso a gente estava localizado no plano. Agora não, a gente vai localizar um espaço. E ele tem comprimento, largura e altura, certo? O plano tem apenas comprimento e largura, agora a gente vai ter uma altura, tudo bem? Então temos lá o plano e agora a gente vai ter uma altura aqui relacionada, certo? Então aqui a gente vai ter um elemento em 3 dimensões, tudo bem? E esse elemento ele é da seguinte forma. Vamos ter aí um z, tá? Se a gente considerar que esse z para cima tá esse y, esse x aqui, no caso comprimento, largura, né? E aqui a minha altura, certo? Tá aí trocado, mas dá para entender direitinho. O z aqui vai ser minha cota, certo? É o nome dele, é a nossa cota, tudo bem? Continuando, teremos os conceitos primitivos de espaço, né, como eu já adiantei para vocês. Temos a altura, comprimento e largura, né, 3 dimensões. Qualquer figura ele é um subconjunto do espaço, tá? Se for um plano, está dentro do espaço. Se for uma reta, está dentro do espaço. Se for um triângulo, está dentro do espaço. Se for uma esfera, está dentro do espaço. Qualquer figura geométrica ela é subconjunto do espaço, tá? Então temos algumas figuras, então todas essas de aqui estão dentro do nosso espaço, certo? Diferente lá do plano, né? Por exemplo, essa figura aqui está dentro de um plano, é um paralelogramo, né? Está dentro de um plano. Essa figura também, ela pode estar dentro de um plano, certo? No caso aqui seria esse planozão aqui, ó. Tudo bem? Já as figuras que contêm 3 dimensões, elas estão dentro do espaço. Tudo bem? Tá aqui o quadrado, aqui temos um triângulo. Continuando, a gente vai analisar agora algumas considerações. Por exemplo, quando a gente tem reta, plano e pontos, a reta e um plano são conjuntos de pontos, certo? São a soma de pontos. Como eu falei lá, a reta vai ser a soma de vários pontos. E a gente pode definir que um plano vai ser a soma de várias retas. A gente colocar as retas paralelas ali, né? Uma do ladinho da outra. Então a gente vai ter várias retas. Então a gente pode considerar o seguinte, ó. Ponto e reta. A gente tem aqui o ponto A e, no caso, ponto B. E a reta A aqui, ó, do ponto
no caso a reta R, o ponto A passando em cima dela. E temos aqui um ponto B, né, distante, certo? Tá aqui, ó. Então a gente pode dizer que no ponto A, o ponto A pertence à reta R, né, que ele está em cima da reta R, e o ponto B não pertence à reta R, pois aqui, ó, ele está fora da reta R. Então temos a definição, pertence e não pertence. O A pertence e o B não pertence. Já no ponto e o plano aqui, a gente tem o ponto P, o ponto Q e o ponto R. O ponto P está localizado dentro do plano, certo? Do plano alfa, no caso do plano π, né? E aqui a gente tem que P pertence a π. Já o ponto Q, ele não está localizado, muito menos o ponto R. Então, Q não pertence a R, nem o E, no caso a π, né? Nem o R pertence a π, certo? Pois eles estão fora do plano π. Já aqui a gente tem reta e plano, certo? Aqui a gente tem o seguinte, ó. A reta R, ela está contida no plano alfa. Temos aqui a reta R, ó, ela está dentro do plano alfa. E essa reta R, ela tem dois pontos, né? O ponto C e o ponto D aqui, ó, C e D, certo? Sempre quando eu tiver dois pontos A e B, C e D, sempre quando eu tiver dois pontos eu tenho uma reta relacionada, certo? E só apenas uma reta relacionada a eles. E temos aqui um outro ponto, né? Mas nesse ponto, essa reta S, ela não vai pertencer ao plano, certo? Por que ao plano alfa? Porque, ó, temos alguns pontos da reta aqui, ó, que não estão dentro do plano, certo? Eles estão fora aqui do plano, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Tudo bem? Então essa aí temos algumas considerações sobre reta, no caso ponto, reta e plano. Continuando, então vamos verificar aqui algumas colocações, se são verdadeiro ou falso. Primeiro, se um ponto pertence simultaneamente a uma reta R, tá lá o ponto em cima da reta R, e a um plano alfa, então a reta R está contida no plano alfa, tá? Vejamos. Aqui a gente tem um exemplo. Temos lá a reta R, né? Vamos considerar essa reta R. Aqui, no caso, essa reta S, aqui temos um ponto. Mas só que ele fala que a reta R aqui, ó, ela está contida. Então a reta R está contida no plano alfa. Essa é a pergunta. Se temos uma reta R em um plano alfa, então essa reta R ela está contida no plano alfa. Está ou não está? Bem, para poder saber se está, a gente tem que ter pelo menos dois pontos nessa reta. A gente tem que ter, na verdade, todos os pontos da nossa reta dentro do plano. E aqui a gente não tem essa certeza. A gente sabe que um ponto pertence simultaneamente a uma reta R e a um plano, mas é apenas um ponto. A gente tem que ter todos os pontos. Então essa é uma afirmação falsa. Já a segunda afirmação, a gente tem: se dois pontos pertencem simultaneamente a uma reta R e a um plano alfa, então a reta R está contida no plano alfa. Bem, já nesse caso a gente tem dois pontos. Lembra lá da questão anterior? A gente tinha lá dois pontos, um ponto A, um ponto C e um ponto D, certo? Nesse caso a gente tem que a reta R está contida sim no plano alfa, certo? Porque a gente tem dois pontos. Quando a gente não tem essa afirmação, é falso. A gente pode ter inúmeros pontos, mas quando a gente já tem dois pontos, aí sim a gente pode afirmar, certo? Então letra B, verdadeira.